Segunda, mundo de cabeça para baixo, para o céu. Quem dera o hoje equilibrado com pés no chão e todos nós felizes louvando a vida. Bom dia, feliz semana. Bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica de 6 de abril de 2023 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e na arte, a música, um poema e uma agenda de eventos, uma agenda cultural todas as quintas-feiras a partir das 6 horas e às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. No mês de abril vamos ter os seguintes: postagem e repostagem a partir de abril. Postagem e repostagem dos programas anteriores editados e ou comentados, recontando a história do programa Débora Histórica e a sua intenção de explorar a história da nossa região, que são a região do Butantã, que são os distritos do Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Portanto, as entrevistas que tenho feito e que quero fazer são de suma importância para contar a nossa história. Nós temos que pensar no coletivo. Para que vocês pensem no meu projeto, eu vou citar algumas frases sobre a importância da história. E por que eu também estou retomando a nossa história, a história da nossa região? Porque no dia 27 de março eu assumi como conselheira, tá, gente? Tô lá embaixo, hein? Conselheira da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Cultura da Paz da nossa região aqui do Butantã. Então, eu quero fazer muitas coisas para melhorar, porque a nossa região aqui precisa melhorar mesmo. Então, eu tenho planos, tenho projetos para mostrar para vocês e para conversar com vocês. E eu já tinha dito em outros programas, para quem tiver projetos, mandar para mim no e-mail deborahistorica@gmail.com. Essas coisas não são de imediato, porque eu não tive ainda a primeira reunião, eu só recebi a cartilha de como funciona, mas eu não tive a primeira reunião, então, ainda na prefeitura. Então, eu não sei como vai funcionar, quem são as pessoas, quem vai ser meu chefe, como eu vou proceder nisso daí. Não tenho experiência nisso relacionado à prefeitura. Então, a gente tem que ir devagar e em todo o programa eu vou avisar vocês do que está acontecendo no momento, ok? Então, vamos lá. As frases. A história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. É uma frase de Boris Fausto, ele é historiador. Outra. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Edmundo Burke, filósofo. A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Marcos Túlio Cícero, advogado, político, escritor, orador e filósofo da República Romana. Pelo nome dá para perceber, né? A história não é prisão do passado, ela é mudança, é movimento, é transformação. Sérgio Buarque de Holanda, historiador. Mais informações sobre a importância da história, que é resultado das minhas pesquisas na internet. O estudo da história tem a importância de dar, sobretudo, suporte compreensivo às pessoas para que hajam com maior prudência, civilidade, tolerância em seu meio e em situações estranhas à cultura.
A história tem uma relação direta com o homem em seu tempo. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda a compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. O surgimento histórico ajuda na compreensão do homem e o define. Através da história que são fornecidos elementos de compreensão da sociedade e cultura que ajudam a desenvolver os pensamentos críticos, o entendimento sobre diferenças entre pessoas, os países e civilizações. História vem do grego antigo, né? Que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. É a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo e espaço, concomitante à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Por metonímia, o conjunto destes processos e eventos. Dentro do conceito da história, estão os conceitos de cultura, sociedade, economia e política. Bom, aí hoje eu estou mostrando uma figurinha aí para vocês. Eu recebi hoje, dia 4 de abril, terça-feira, dia da gravação, edição e envio para o YouTube, um post referente ao estudo. Classe pobre, classe média ou classe rica, ou até mesmo muito rica, é de grande importância o estudo, o conhecimento para a visão em todos os ângulos, para que você possa decidir para onde vai caminhar. Ninguém tem 100% da verdade, então confie em seus instintos com sabedoria. Esta última frase é minha. Tá? Então, pessoas, nós não podemos deixar morrer a nossa história. Porque é de suma importância você saber o que aconteceu no seu passado, para que você possa tomar consciência e seguir no seu futuro. E veja bem também que na nossa história você tem que pensar, não é para seguir aquilo que a mídia fala, ou aquilo que os políticos falam, ou aquilo que os famosos falam. Você tem que meditar, tem que ter a sua própria decisão através do conhecimento que você tem das leituras. Muitas leituras que nós fazemos, nós temos que pegar as partes boas e meditar nelas, porque a nossa consciência, ela já tem o conhecimento. Então você vai saber discernir o seu pensamento. Então, através dessas explicações, eu conto com a colaboração no máximo de pessoas para que nós podemos fazer a história da nossa região. E nós voltamos já já após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. O motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas e compartilhe, dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. E é o que eu falo, não podemos deixar morrer a nossa história. O programa Débora Histórica também participa de outros programas, como Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras das 12 às 13 horas, e o Olhar Cidadão, todas as terças-feiras das 12 às 13 horas, na Rádio Cidadã FM, quando você poderá participar tanto no YouTube como no Facebook, e também participo às vezes do programa Laio Santos TV. Esse ano programei para falar sobre a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube, a pedido do meu amigo Werneck Ferro e do Adriano Laio.
da Laio Santos TV, um programa no YouTube. Os links estão na descrição do programa. E a Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube. E neste canal, a estrela é você, o torcedor. Como dizem, o Werneck Ferro, ele é uma enciclopédia do Santos. Então, ele está contando, eu vou passar a entrevista para vocês que eu fiz com ele. E ele gosta do Santos desde criancinha, ele escolheu o Santos, então ele sabe muito sobre o Santos. Então eu vou passar a... Não lembro qual vai ser o dia que vai ser postada a entrevista dele, mas eu vou passar para vocês, vale muito a pena assistir. Então inscreva-se na Laio Santos TV e participe. Vou falar mais uma vez da atualização. Como eu falei no programa anterior, no dia 27 do 3, eu participei da cerimônia de posse dos conselheiros que foram eleitos para ocupar as vagas remanescentes dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz das subprefeituras, sendo a subprefeitura do Butantã. Mais uma vez eu agradeço os amigos que votaram em mim e confiam que eu possa fazer um bom trabalho junto a essa secretaria da nossa região. Também conto com a colaboração de todos na medida do possível, pois esta região é nossa e devemos cuidar muito bem dela. Nós vamos cobrar dos políticos, pois votamos, e mesmo aqueles que foram escolhidos, por quem votamos, nos devem muita satisfação dos serviços prestados e dos serviços a serem prestados. Lembrando que a nossa região chama-se Butantã e em que administra a subprefeitura regional do Butantã, Esta região ela é composta por 5 distritos: Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno e Raposo Tavares, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa região e em todos os programas. Como eu falei anteriormente, neste programa aqui, eu vou repostar a história da Vila Sônia. Então, prestem atenção naquilo que eu estou fazendo, que é para o bem da nossa região, ok? Então vamos lá, nós vamos conhecer melhor os moradores e suas histórias, e no próximo programa, dia 18, eu postarei a entrevista com Werneck Ferro, eu coloquei aqui. E no dia 25, a entrevista com a Abel da Lojinha, a Isabel. A Abel, ela tinha ficou cacófono, né? Ela tinha uma lojinha, tinha papelaria, né? Uma lojinha em frente à escola do seu Sérgio, Arthur Whittaker, e ela está falando sobre isso e sua vida também, aqui na Vila Sônia, sobre os amigos. Então vamos continuar. Os nossos temas de hoje são, na primeira, a história da região do Butantã. Eu reiniciei a história da nossa região no programa passado e, como disse, somos uma região com 5 distritos, e então vamos começar pelo distrito do Butantã, com 12 quilômetros quadrados e meio e 17 bairros. Eu tinha falado 20, mas eu fui verificar porque em algum lugar tinha 20. A não ser que tenham atualizado, mas eu vou ver direitinho isso na prefeitura. Mas pelo que eu vi na minha pesquisa do ano retrasado, do ano passado, nós tínhamos 17 bairros, mas eu vi 20, mas eu acredito que esteja repetido o bairro, com um nome um pouquinho diferente, mas são 17 bairros. Então, Butantã tem uma importância na cidade de São Paulo por destacar instituições conhecidas e reconhecidas mundialmente como a cidade universitária, sede da Universidade de São Paulo, que inclui o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Direito São Francisco, que elas não estão no campus, mas pertencem à USP, e o Instituto Butantã. Este distrito contém os seguintes bairros: City Butantã, Vila Indiana, Jardim Riso, Vila Pirajussara, Conjunto Residencial Butantã, também conhecido como Inocop, Jardim Cristi, Jardim Ademar, Previdência, né, ou Instituto da Previdência, Caxingui,
Rolinópolis, Jardim Esmeralda, Vila Gomes, Jardim Bonfilioli, Jardim São Gilberto, Cidade dos Bandeirantes, Jardim Matarazzo e Jardim Pinheiros. Butantã, com acento com o tio no A, ou Butantã, final N, é um termo de língua geral paulista ou tupi-guarani que significa bu, ibi, terra. Tantã significa, ou atã significa muito duro, ou seja, terra muito dura. Conforme disse em outros programas, como nas entrevistas com o senhor Desidério Neto e seus tios Walter e Oscar Ferreira em memória, e também nos programas que contam a história da cidade de São Paulo, a região do Butantã era a rota de passagem dos bandeirantes e jesuítas que se dirigiam ao interior do país. Foi na região do Butantã que Afonso Sardinha montou o primeiro trapiche de açúcar da vila de São Paulo, em Sesmaria, obtida em 1607. Esta figura aí, linda esta fotografia, é a sede do primeiro engenho de açúcar de São Paulo, aqui no Butantã. As terras da antiga Sesmaria tiveram várias denominações: Ibitatá, Uvatantã, Ubitatá, Butantã e finalmente Butantã com o tio no A. E alguém sabe o que é Sesmaria? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sesmaria, eu estou dizendo em outros programas, foi um sistema português adaptado no Brasil que normatizava a distribuição de terras destinada à produção agrícola. E no próximo programa tem mais. Tá? A fonte disso são minhas pesquisas já anteriores. Eu já escrevi tudo isso, inclusive. E é isso. Nós voltamos já já com a apresentação da professora Paula Palermo. Ela dá aulas de inglês e aulas de português para estrangeiro, online ou presencial, vai depender da região em que a pessoa foi pedir. Ela dá aula de todos os níveis e todas as cidades e tem um foco em conversação. A professora Paula Palermo, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí na figurinha. Eu indico a Paula, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe. Eu falo porque nós estudamos juntas e nós nos formamos juntas, né? Não só inteligente, mas tem uma cultura muito além de pessoas comuns. Já morou no exterior, já viajou para diversos países no mundo todo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Vale muito a pena fazer aula com ela. Então vamos lá, a história da cidade de Santos. Histórias contadas a partir do dia 5 de janeiro. Este relato, como eu digo sempre, está na íntegra e foi retirado da página oficial da cidade de Santos, porque tem pessoas que não têm paciência assim para ler. Então eu falo para vocês, você não tem paciência para ler, então ouça. Ouça no carro, quando você está tomando banho, quando você estiver costurando, relaxando, etc. Mas é importante ouvir. Não precisa ficar olhando para mim, apesar que tem figurinhas. Mas você não precisa ficar olhando, só você pode ouvir. Então vamos lá. Com relação à geografia, nós mostramos o mapa indicando a área insular e a área continental de Santos, que divide-se principalmente em duas áreas geográficas distintas, a área continental e a área insular. A área insular são áreas formadas por conjuntos de ilhas, ou seja, arquipélagos. Eu devia ter dado 5 segundos para vocês de novo, que podem ser classificadas segundo 3 critérios. A origem, artificiais ou naturais.
a localização oceânicas distantes da costa e continentais. Já estiveram ligadas ao continente, ainda estão perto da costa ou sobre a plataforma continental. As duas áreas diferem tanto em termos demográficos quanto em termos econômicos e geográficos. A área continental estende-se por 231,6 km², representando a maior parte do território do município. Quase 70% dessa área é classificada como área de proteção ambiental por estar situada dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar e por abrigar uma grande área de mata atlântica nativa sobre as escarpas da Serra do Mar. Nas partes planas da área continental encontram-se vastas extensões de manguezais ao longo do canal de Bertioga. Dá para mim? Cortadas por rios que formam meandros na planície. Rios Diana, Sande, Iriri e Quilombo. Os vales desses rios, em geral, são ocupados por sítios e bananais, a atividade rural representando-se, em geral, bem rudimentar. Os sítios ocupam uma área chamada de Mata de Jundu, composta de palmitais e palmeiras locais. Essa mata, no entanto, está seriamente danificada pela ocupação, como sempre o homem destruindo tudo, né? Essas áreas hoje são consideradas áreas de expansão urbana pelo Plano Diretor de Santos. A ocupação urbana no local é bem rudimentar e rarefeita, sendo mais representativa nos povoados, que são bairros de Iriri e Caruaru. Santos também possui uma área pequena em terras de planalto no alto da Serra do Quilombo. São limites de Santo André, Mogi das Cruzes e Bertioga. Veja bem que desses lugares Santos é rapidinho, né? Da nossa área aqui é mais longinho. No próximo programa nós falaremos da área insular. E a fonte é a Estância Balneária do Santos. E agora vamos falar um pouquinho do Santos Futebol Clube. Essa figura é da inauguração do estádio Vila Belmiro em 1916. Antes de ter seu campo, o Santos Futebol Clube chegou a mandar seus jogos em 3 locais diferentes: campo da Avenida Ana Costa, campo da Avenida Conselheiro Nébias e o campo do Clube dos Ingleses. Eu não achei a fotografia do campo da Avenida Conselheiro Nébias, que ela também é uma das principais avenidas de Santos, então já não tem mais a fotografia tão antiga. Os treinos eram feitos em campo distinto localizado no bairro do Macuco. Em 1915, os dirigentes passaram a procurar terrenos na cidade. Em 1915, os dirigentes passaram a procurar terrenos na cidade. Em 31 de maio de 1916, uma Assembleia Geral aprovou a compra de uma área de 16.650 metros quadrados no bairro da Vila Belmiro, aprovado pelo presidente do clube, Agnello Cícero de Oliveira. A compra do terreno foi feita em 16 de junho de 1916. A construção do estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, foi construída em 1916 e sua inauguração ocorreu em 12 de outubro do mesmo ano, mas a primeira partida foi realizada em 10 dias depois, em 22 de outubro de 1916, válido pelo Campeonato Paulista. Nossa, construíram bem rápido, né? A partida de estreia foi entre Santos e Ipiranga, onde o Santos venceu por 2-1, cujo primeiro gol de partida e da história do estádio foi feita por Adolfo Milan Júnior, da equipe santista. O primeiro sistema de iluminação foi estreado em 21 de março de 1931,
às 8 horas da noite, num jogo amistoso entre o Santos Futebol Clube e uma seleção de futebol que a cidade de Santos possuía na época. O amistoso terminou empatado em 1-1 com o gol de Manuel Cruz para a seleção santista e Camarão para o Santos Futebol Clube em 1933. Com a morte de Urbano Caldeira, que nós já falamos sobre a história dele, que tinha sido jogador, treinador e dirigente do clube e cuidador, né, do clube, o estádio foi batizado oficialmente de Estádio Urbano Caldeira, em sua homenagem. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, mas eu estou amando contar a história da cidade de Santos e do clube. É uma questão de conhecimento mesmo. Então, ontem eu falei com um amigo meu que mora em Santos e eu falei para ele, nossa, eu não sabia que Santos era tão linda, porque eu fui para Santos a última vez, eu tinha 14 anos e eu já estou com 60. Então, para mim, eu não tinha visto nada disso, né? Mas eu vou ver tudo isso na cidade de Santos, vou lá visitar. Ele até falou, quando você vier para cá, você me avisa, vou dar um monte de ideias para você, mas na verdade eu já vou com um roteirinho, né, de tudo aquilo que eu falei, e ele achou que eu fosse agora, mas eu falei assim, não, quando eu for eu aviso, porque na verdade eu quero ficar uns 10 dias em Santos, assim, para poder visitar tudo, tá? Então é isso aí, nós voltamos já já após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Musical, eu vou indicar para vocês a música Ensueño, né, com Montserrat Caballé e Fred Mercury, que é linda, maravilhosa, eu amo cantar junto essa música. E na poesia, nós vamos falar aqui mais uma vez do livro, vou fazer até o final, do livro Boca de Mulher, da minha amiga e ex-professora, se bem que professora sempre, né? Poetisa Marlene Vieira Pérez. Esse poema chama-se Falando Sozinho. Então vamos. Mais uma vida, uma morte, seja de um dia, de uma noite ou de um ano que finda. Vivemos morrendo e nascendo, no silêncio do eterno mistério, noite e dia, dia e noite, morte e vida. Severina, Maria, Antônio ou João, condenados ao sacrifício de não saber qual o tamanho da linha. Núcleos ou blocos de novelos emaranhados no cenário vivo, em coma progressivo. Pegamos sempre o bonde errado, o ônibus no terminal do alheio, o avião do sinistro e desprezamos por medo a espaçonave do espírito livre, que não tem idade, mas tem sim sopro, aragem, energia e verdade no eterno abstracionismo. Escolhemos a mentira, a ilusão, o sonho, o engano, o faz de conta. Sempre crianças, nem sempre grandes, duvidamos de tudo, mas a verdade é isso, o que somos, o que sentimos, o que pensamos, enfim, uma soma de incógnitas criamos, sem saber, nem tabuada convencionamos, tudo que nos disciplina e salva, complicamos por necessidade. O simples é muito triste, fácil e difícil, explícito, nos aproxima da verdade dura e fria, que na verdade também é mentira. Fugimos do linear como loucos
Ingenuamente caímos no poço e quando subimos vazios, com uma imagem do profundo caos, contamos uma história corriqueira sem nenhuma graça. A real se escapa, se esvai na travessia e ninguém acredita sem o filme, a prova, o documento. A consciência coletiva é uma colcha de retalhos do inconsciente sem emendas. E a minha? Olha, estará o bilhete premiado? Vai saber. É isso que eu tenho da professora e poetisa Marlene Vieira Pérez. E na nossa agenda cultural, nós temos as entrevistas, terças e quintas, no programa Talk Clóvis Ribeiro, e o Olhar Cidadão. O Clóvis Ribeiro é diretor do programa de programação e apresentador na Rádio Cidadã FM, e o contato dele para entrevistas e apresentação é 11, né, de São Paulo, 99202-5160. 11 São Paulo, 99202-5169. Fique à vontade. E ele recebeu, o Clóvis Ribeiro e o seu amigo, o seu parceiro Oswaldo, receberam uma homenagem da cidade de Osasco, por fazerem uma homenagem a Osasco com uma canção. Então, dê uma olhadinha aí no vídeo e bom final de semana iluminado para todos. Moção de aplauso número 80 de 2023, do nobre vereador Michel Figueiredo, para os senhores Orlando da Silva e Clóvis Ribeiro, pelo lançamento da música Osasco, Terra de Valor, em homenagem aos 61 anos de emancipação da cidade de Osasco. Em homenagem à cidade de Osasco, os músicos Orlando da Silva e Clóvis Ribeiro compuseram a música e letra de da canção Osasco, Terra de Valor. Orlando da Silva é cantor, compositor, radialista na Rádio Nova Ideia e ativista cultural. Já Clóvis Ribeiro é jornalista, professor de música, compositor, radialista e ativista cultural. Juntos, com a veia poética sempre pulsante através de versos, fez com que suas palavras se mesclem a cada uma das notas musicais ordenadas e arranjadas na parceria. Foi como se poesia e melodia se juntassem num perfeito encaixe. É dessa maneira uniram para valorizar a cidade, em versos que residem, onde construíram famílias, cidade que cresce a cada ano e que poucos conhecem e não valorizam a nossa história de luta. Eu gostaria que Orlando e o seu Clóvis ficassem de pé.